Queridas apaixonadas por Jesus, mais um encontro muito especial aqui, começando a ler as cartas de Paulo, carta aos Coríntios. Gente, tá pesado, hein? Mas ó, a palavra de Deus é isso, ela tem que mexer com a gente, senão não é a palavra de Deus, né? Eu coloquei aqui como título que praticamente é o que Paulo vai falar em forma resumida. Olha, vocês são crianças mimadas, é hora de crescer. Não se ofenda, tá bom? Não sou eu que tô dizendo, é Paulo, hein? Mas, gente, é hora da gente crescer, é hora de crescimento. A gente já leu bastante livros até aqui, mas agora é uma comida um pouco mais sólida, uma comida que a gente precisa. E olha, como eu tenho falado para vocês, é Deus quem direciona cada livro que a gente vai ler, tá bom? Então, Paulo escreveu essa carta aos Coríntios para ajudar os cristãos que viviam lá na igreja em Corinto. E eles estavam passando por muitas dificuldades. Quem escreveu esse livro, como eu falei, é Paulo, e também tem um acompanhante que a gente vai ler logo mais. Bom, essa carta tem 16 capítulos e a gente vai acompanhar Paulo se esforçando mesmo para ajudar esses irmãos lá de Corinto. O que estava acontecendo ali? Só para a gente dar um panorama assim, bem geral. Eles não estavam mais seguindo de forma correta os ensinamentos de Jesus, né, dado pelo próprio apóstolo. A doutrina não estava sendo praticada do modo certo, estavam tendo muita desunião, imoralidade. Então, Paulo precisava entrar ali naquela igreja. E as pessoas, nossa, estavam fazendo coisas horríveis. Então, Paulo precisava restabelecer o padrão moral daquela igreja, para que as pessoas, os irmãos, voltassem a praticar a doutrina, né, aos ensinamentos de Cristo. E aí Paulo escreve essa carta justamente com essas instruções maravilhosas que, gente, não foi só para eles não, serve para a gente hoje, tá bom? Através dessa carta, Paulo esclarece aos cristãos dessa igreja algumas orientações que eu vou falar aqui para vocês rapidamente, tá? Como a necessidade de a gente se manter unidos, vai falar sobre o casamento, homem e mulher, vai falar sobre as mulheres, a liberdade que os cristãos têm, vai falar sobre a idolatria, porque algumas pessoas ainda estavam oferecendo sacrifício a ídolos, fala sobre os cuidados com os dons espirituais, falando para a gente seguir um só Espírito, uma só palavra. E Paulo deixa muito claro que os cristãos deveriam estar firmes na obra do Senhor. Tá bom? Eu vou deixar só um versículo chave aqui para vocês que está lá no capítulo 16. Vigiai, estáis firmes na fé. Portar-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas essas coisas, todas vossas coisas sejam feitas com amor. Então a gente vai ver aqui Paulo, um empenho maravilhoso dele para ajudar os cristãos e ajudar a gente, nós mulheres aqui, que estamos reunidas online, porém num propósito muito digno, né, que é a palavra de Deus, que é o nosso mestre, nosso Jesus Cristo, que ele estava passando por problemas diversos. Eu não sei se você tem problema aí, eu tenho, né? Não sei se na sua congregação tem, tenho certeza que tem, porque somos humanos falhos e tem problemas, então a gente precisa ser corrigido, tá bom, gente? E é isso aí, bora para o primeiro capítulo. Olha, lidando com problemas, como que você lida com os seus problemas, hein? Bom, eu separei aqui em partes que Paulo vai falar e eu acredito que esteja na sua Bíblia aí também. Os 3 primeiros versos, Paulo vai dar uma introdução, uma saudação. Ele vai se apresentar como apóstolo de Jesus Cristo, que ele foi chamado pela vontade de Deus. Eu acho tão interessante que Paulo começa já trazendo autoridade. Ó, eu fui chamado, eu não estou aqui como apóstolo porque eu me autodominei, me dominei como fazem os apóstolos hoje. Gente, é um absurdo. Nós fomos chamados por Jesus Cristo, não é de qualquer jeito, sabe, é pela vontade de Deus. E ele menciona Sóstenes, que é um irmão na fé e também é um coautor da carta. Aí Paulo vai saudar a igreja, né, e ele fala muito bonito, ele fala assim: "A igreja é composta por aqueles que são santificados em Jesus Cristo, assim como eu e você somos chamados para serem santos, para sermos santos dia após dia, precisamos buscar a santidade". E ele estende essa graça,
a paz de Deus, o nosso Pai, e a paz do Senhor Jesus Cristo. Continuando agora dos versos 4 ao 9, ele vai fazer uma ação de graças, ele vai expressar a gratidão a Deus pela graça concedida aos irmãos em Coríntios, em Jesus Cristo. E ele fala como que todas as coisas, né, esse povo foi enriquecido em toda palavra e conhecimento. Gente, isso é muito lindo. Confirmando o testemunho de Cristo entre eles. Ou seja, gente, através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo, esse povo, nós fomos enriquecidos em toda palavra, em todo conhecimento, indicando que os dons espirituais, as bênçãos, estavam ali sendo manifestas entre eles. Gente, quem tem a palavra de Deus tem riquezas, e riquezas que não são consumidas com o tempo, mas eternas. Tem bênçãos, tem bênçãos, é uma pessoa diferenciada. Eu e você estamos aqui, somos enriquecidas pela palavra de Deus. E os coríntios foram abençoados, eram abençoados com capacidades, com a sabedoria que Deus tinha dado para eles, que ajudavam eles a viver de acordo com o evangelho. Ó, você já parou para pensar o quão agradecido eu e você deveríamos ser por esse privilégio da gente estar aqui, parando um tempo, lendo a palavra de Deus? Eu sei que você tem 1 milhão de coisas para fazer, de tarefas, de, de desejos, de vontade. Às vezes você está cansada, mas, gente, nós somos ricas. Que privilégio! Quantos estão por aí e não conhecem, não têm a noção de tudo que Deus já fez por nós? Paulo também menciona que tudo que Jesus Cristo fez, o testemunho dele, foi confirmado ali entre eles. O que que significa isso? Significa que a mensagem da cruz, do evangelho, tem um impacto transformador na vida daqueles que têm esse encontro. O evangelho, gente, a palavra de Deus precisa impactar de uma forma real na sua vida. Se você continua na mesma, você não está vivendo a palavra de Deus. Você precisa ter um impacto real e isso precisa expressar para fora. Paulo fala que enquanto esse povo, enquanto eles esperavam a revelação de Jesus Cristo, os coríntios não precisavam de mais nada, de nenhum dom espiritual. Às vezes a gente acha, às vezes a gente quer um anjo, às vezes a gente quer uma coisa milagrosa, sabe? Mas não. Aqui Paulo está falando que, presta atenção, ó, apesar de qualquer desafio, qualquer divisão, qualquer dificuldade que a gente possa enfrentar, esse povo, eu e você, a gente foi equipado com tudo que a gente precisa para a gente perseverar e crescer na fé. O Evangelho de Jesus Cristo fez isso, a cruz de Cristo fez isso. Você tem tudo que você precisa, você é equipada para você perseverar e crescer na fé. E Paulo dá a certeza para os coríntios que Deus vai os manter firme até o fim. Quem crê nisso, gente? Eu creio, para que a gente seja irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, Deus é fiel, embora a gente não seja, embora você fale e eu fale, Deus é fiel. O que Ele prometeu para a gente, a vida eterna, o sacrifício de Jesus Cristo, Ele cumpriu e a vida eterna Ele vai cumprir. Cabe a nós, né, a gente se manter na linha aos pés de Jesus Cristo para que a gente chegue no nosso alvo. Bom, essa passagem aqui de ação de graças é recheada, gente, de encorajamento. Se você está desanimada, receba uma dose de forças para que você confie em Deus, de que o Deus que começou a boa obra em você, Ele é fiel para cumprir. Creia que Deus é fiel. Creia que as promessas de Deus sobre a sua vida vão se cumprir. E Paulo, ele não só com palavras, né? Ele não só oferece gratidão, reconhecimento, mas ele também lembra os coríntios da identidade que eles tinham em Cristo e da fidelidade de Deus em sustentar a vida deles. Então, gente, é um privilégio a gente estar aqui observando, aprendendo a palavra de Deus. Que você seja também agradecida por esse privilégio único que muitos não têm. Muitos buscam, buscam, buscam e não conseguem. Você está aqui e Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu um dia.
Agora o bicho pega. Agora, no bom sentido, né, gente. Paulo vai falar de umas questões muito importantes que a igreja em Corinto estavam vivendo, que eram divisões, facções dentro da igreja. Ele vai fazer um apelo, assim, fervoroso aos irmãos e falar: "Gente, vamos mudar isso aqui, tá errado". O que ele pediu? Ele falou assim: "Gente, todos precisamos estar de acordo numa mesma palavra, num só pensamento. E não pode ter divisão entre os cristãos, entre os membros de uma igreja, mas que todos precisamos ser unidos no mesmo pensamento, no mesmo parecer, como diz aqui no verso 10. Paulo fala dessa necessidade da gente se unir, né, da necessidade cristã, da unidade cristã. E ele fala que a desunião enfraquece a comunidade. Olha isso, gente, e contrapõe os ensinamentos de Jesus. Não foi isso que Jesus ensinou. A igreja precisa estar unida, unida em união, falando a mesma coisa. Aí Paulo continua explicando que ele tinha recebido, olha isso, gente, informações, olha o Instagram daquela época, o WhatsApp, que através de pessoas da casa de Chloe, eu não sei se assim se fala, tá, gente? Se é assim que se pronuncia, se é Chloe, se é Chloé, mas eu vou falar Chloe aqui. Que existiam algumas contendas, briguinhas entre os membros da igreja. Ó, fiquei pensando, procurei, pesquisei. A gente não sabe se a família de Chloe estava envolvida nessas brigas. Mas eu quero te perguntar uma coisa: quem você é? Que tipo de mulher que você é? Você é a que participa das briguinhas, das dissensões, que bota fogo na lenha, ou a que se preocupa com a situação, com o que está acontecendo ali e busca ajuda? Não é? Quantas mulheres se perdem nesse caminho para não perder a fofoca e ela perde a bênção. Gente, em Provérbios 6, a gente já leu Provérbios, mas a gente vai ler de novo. Provérbios 6, do 16 ao 19, eu vou ler para vocês. Fala, esse texto fala sobre as coisas que Deus odeia, e entre elas está o conflito entre irmãos. Olha só o que que fala. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a sétima, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Uau! Gente, Deus não se agrada daqueles, né, que promovem discórdia, conflitos. Olha o chamamento de Deus, olha a correção de Deus. Eu sei que é muito, coça a língua, coça os dedos, né, pra gente mandar uma mensagem, pra gente trazer uma conversa daqui, conversa de lá, mas gente, saia desse caminho em nome de Jesus. As discórdias e as divisões estavam surgindo ali entre os coríntios em nome da sabedoria. Sabe o que estava acontecendo? Alguns falavam seguir Apolo, outros Paulo. Ah, não, eu sou de Pedro. Outros falavam seguir Cristo, sabe? Então, uns gabavam-se da sabedoria de um e prejuízos de outro. Tipo, ah, a pessoa que eu sigo é mais top do que a sua não sabe de nada, sabe assim? Então, Paulo vai questionar se Cristo está dividido ou então se Paulo foi crucificado por eles. Nossa, Paulo é muito, não foi nada delicado aqui. Imagino ele falando, sabe? Poxa vida, será que Cristo foi dividido? Será que Paulo que foi crucificado? Será que algum desses foi crucificado por eles? Sabe, lembrando que eles foram batizados, a gente só tem o que temos, só Cristo, por conta de Cristo e não por outros. Então, nos versos de 14 ao 17, eu acho muito engraçado até que Paulo meio que se alivia, fala assim: "Meu, ainda bem que eu só batizei uns poucos membros da igreja, para que ninguém fala que foi batizado em meu nome". Queridas irmãs, Deus chamou você, me chamou, para a gente não ser seguidoras de A ou de B, mas somente de Cristo. É claro, gente, que a gente deve estar ao lado de pessoas que foram escolhidas por Deus para ajudar a gente a trilhar o nosso caminho, isso é claro. Por favor, não despreze seu pastor, né? As pessoas que estão na sua vida que Deus colocou, e olha, ande com pessoas que estão na sua frente espiritualmente falando. Mas hoje existe um endeusamento, se é que existe essa palavra, né?
humano perigoso. As pessoas endeusam, sabe? As pessoas esquecem de Cristo para seguir homens falhos, sabe? As pessoas matam por um famoso, as pessoas ficam horas numa fila, debaixo do sol quente, debaixo de chuva, debaixo de frio, para ser a primeira em um show. E, gente, quanto a Cristo, não dá para a gente comparar Jesus com os homens, né? Mas será que um ser humano pode ter, gente, 0,1% da sabedoria de Jesus Cristo? Sabe, a gente não pode perder o foco do evangelho. A sabedoria de palavras não significa nada, nada. Os coaches, assim, sem querer menosprezar eles, né? Mas essas palavras de sabedoria, essas frases de efeito, não significam nada perto da cruz de Cristo, do evangelho, da verdadeira palavra. Não podemos esvaziar o poder que há na cruz. Então, Paulo, ele está trazendo a centralidade da mensagem da cruz. E ele fala assim, gente, vocês precisam focar em Cristo, ao invés de se dividir em torno de líderes humanos. Nunca esqueça, gente, homens são falhos. Sempre se lembre que a mensagem da cruz nunca vai falhar. Os homens falham. A mensagem da cruz nunca falha. E é através dela que a gente encontra a verdadeira unidade, a força que a gente precisa em Cristo. Já no finalzinho, Paulo fala sobre a sabedoria de Deus e a loucura da cruz, que praticamente é continuando o que a gente estava falando. E ele foi um pouco mais enfático ainda. E Paulo começa a falar, comparar, né, a sabedoria de Deus em contraste com a sabedoria humana. E ele exalta, como eu acabei de falar aqui, a cruz de Cristo como ponto central da nossa fé. Bom, o que Paulo faz? Ele começa explicando que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E essa diferença mostra como a percepção do homem e de Deus é diferente, né, gente? Paulo ele continua falando, né, que Deus escolheu aquele que é considerado fraco e desprezível pelo mundo para envergonhar os sábios e os poderosos. Ele fala assim, ó, Deus destrói a sabedoria dos sábios e frustra o entendimento dos inteligentes. Ou seja, gente, essa mensagem vai totalmente contra as expectativas humanas, né? Mostrando que a sabedoria e o poder de Deus são diferentes, são revelados de maneiras que o mundo não valoriza ou não compreende, tá bom? E ninguém pode se vangloriar, né, se gloriar diante de Deus. Em vez disso, a gente deve nos gloriar no Senhor, porque é só através de Cristo que a gente é santificado, justificado e redimido. Então, se você tem líderes ou até pessoas que se colocam no lugar da cruz de Cristo, saia desse lugar, porque isso não está de acordo com o que a palavra nos ensina. Sempre Jesus Cristo é o centro, sempre a mensagem do Evangelho é o centro. A nossa salvação e todos os dons que a gente tem, os dons espirituais, tudo que Deus nos deu, são resultados de uma graça divina, não porque a gente é bom, não porque a gente tem 1 milhão de seguidores, não porque vem de nós mesmos, da nossa própria sabedoria ou do nosso próprio esforço, não. Sabe, essa passagem é poderosa e ela só nos mostra o quanto a gente precisa depender de Deus totalmente. E eu quero finalizar, gente, fazendo uma oração com vocês. Eu gostaria que você visse essa imagem e que você também pudesse se render à mensagem, à cruz de Cristo, hoje de uma forma diferente como você nunca fez. Se você puder aí, para um pouquinho, sabe, só para a gente fazer uma oração, para a gente terminar esse capítulo. Senhor amado, nós te agradecemos por tua infinita sabedoria, pelo teu amor. Estamos aqui diante de ti num único propósito, reconhecendo quão limitados nós somos. Nós queremos fortalecer o nosso relacionamento com o Senhor e é por isso que estamos aqui. Senhor, nós entendemos que o Senhor nos chamou para comunhão
com o teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nos ajuda a entender profundamente esse chamado, a viver em unidade, a buscar a tua vontade em todas as áreas das nossas vidas. Senhor, os nossos desafios diários são tantos, enfrentamos tantas coisas, tantas responsabilidades, somos esposas, mães, trabalhadoras, mas antes de tudo somos tuas filhas, servas do teu reino. Senhor, dá força a essas mulheres, sabedoria para poder gerenciar o tempo de uma maneira eficaz, para dedicar momentos tão preciosos como esses, estudando a tua palavra, entendendo o Senhor nos corrigindo. Senhor, nos dá um coração humilde, disposto a aprender, a ser transformado pela tua verdade. Que através do estudo, que através da oração a gente se aproxime de ti cada dia mais. Senhor, obrigado por nos reunir aqui em comunhão, por nos abençoar com a tua sabedoria, com a tua graça. Que possamos sempre nos lembrar que em ti, Senhor, nós somos ricas de toda palavra e conhecimento. Nos ajude a manter a nossa fé firme e que a gente entenda que nada nos falta. Nós temos tudo porque o Senhor está conosco. Senhor, dá-nos força, coragem para enfrentar os desafios diários que a gente já tem. Confiando, Senhor, que o Senhor nos sustenta até o fim. O Senhor é fiel para cumprir os teus planos, tuas promessas em nós. Nos ajuda a viver em unidade, sem divisão, sem brigas, mas com a mente e com o propósito sempre focado em Ti. Que o Teu amor nos guie, Pai, Teu Espírito Santo nos fortaleça, para que possamos sermos mulheres, sermos luz, sal da terra neste mundo, esperança onde quer que nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém. E eu espero você para amanhã no próximo capítulo. Deus te abençoe.